E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês básico aqui da 2B, a Colmeia do Conhecimento. E hoje a gente vai dar continuidade aí às W8 Questions, que seriam aí aquelas perguntinhas, né, que a gente espera uma resposta aberta aí das pessoas, né, uma resposta livre. E essas palavras são aquelas que a gente utiliza no começo para fazer as perguntas. Então a gente já viu 2 outros vídeos lá, não sei se você se lembra de todas as palavras, se não, eu vou tentar lembrar de todas elas agora, para que você efetivamente consiga aprender o máximo possível aí e não tenha mais dor de cabeça aí com as suas escutas, né? Quando você escutar algum áudio, alguma música ou alguém que estiver falando com você, para que você entenda o que a pessoa está querendo saber, não é verdade? Então, nos últimos vídeos a gente viu a palavrinha what e a pergunta para você lembrar o que ela significa foi What's your name? What's your name? Depois a gente viu Who are you? Who are you? Que era o who representando o quem. A gente também viu Where are you from? Where are you from? Que é o where, onde. A outra pergunta foi When's your birthday? When's your birthday? Que é quando é o seu aniversário, quando. No segundo vídeo, a gente já viu outras 4 palavrinhas, começando por why. Why? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Why did you do that? Because, blá blá blá. Lembrando do because, que é aquele porquê de resposta, né? A gente também viu which. Which do you prefer? This one or that one? Qual que você prefere, né? Quando eu tenho uma escolha, which. Depois a gente viu what if, que é uma condição, né? E se isso acontecer? What if? E a última que a gente viu foi o what for, que é quando eu estou pedindo uma explicação, uma razão pelo qual uma pessoa fez uma coisa, né? Mas sempre no negativo, né? Sempre uma coisa ruim que a pessoa tenha feito. E hoje a gente vai ver essas outras 4 palavrinhas aqui, começando já pelo how. How are you? How are you? Como é que você tá? How are you? Esse how significa como, não é verdade? Aí você pode ver aí, é quando eu quero um modo, um método pelo qual alguma coisa está sendo executada, bem teórico, né? Mas é só para você saber que é o como nosso, né? Como é que você tá? How are you? Depois o próximo exemplo, how can I go to Madrid? How can I go to Madrid? Quase que eu falei um Madrid aqui, que seria uma mistura com espanhol também, é um inglês meio espanhol. Mas how can I go to Madrid? Como é que eu posso ir para Madrid? Como é que eu posso chegar em Madrid? How did they make it? How did they make it? Como é que eles fizeram isso? Como é que eles construíram isso? Como é que eles executaram isso? How did they make it? I wanna know how to cook pasta. I wanna know how to cook pasta. Eu quero saber como cozinhar massas. Aí, mais uma vez, como você já viu nos vídeos anteriores, o how ele está colocado aí no meio da frase para representar esse como, para a gente ver que ele não vai surgir somente no começo das frases, né? A gente também pode encontrar ele no meio aí das frases, tá legal? Então, how, a pergunta para você lembrar o que ele significa é How are you? How are you? Como que você tá? Ok? Espero que esteja muito bem. A próxima é how old? How old? O how old significa idade, né? Quando eu quero saber a idade de alguém ou de alguma coisa, eu uso how old. A pergunta para você poder lembrar é How old are you? How old are you? I'm 36. I'm 36 years old. Se você quiser complementar. Então, eu tenho 36 anos de idade. How old are you? Lembra dessa pergunta lá no começo? Exatamente. Então, ela é uma pergunta que a gente usa o how old. Eu também poderia ter dito How old is this statue? How old is this statue? Perguntando, né? Quantos anos tem essa estátua? How old are your parents? How old are your parents? Quantos anos têm os seus pais? E I can't guess how old they are. I can't guess how old they are. Eu não consigo adivinhar quantos anos eles têm. How old they are.
Beleza? Tudo certo até aqui? Tranquilo? Então, how old. E agora a gente vai ver mais duas expressões que elas significam basicamente a mesma ideia, né? Elas têm o mesmo significado assim de ideia, mas elas são utilizadas com ações diferentes, né? Com situações diferentes. A primeira é o how many. How many é quantos, quantas, mas no sentido de quantidade quando eu consigo contar. Então, por exemplo, quantas cadeiras eu tenho na sala? How many chairs? Né? Quantas cadeiras? Eu consigo contar as cadeiras, não é verdade? Agora, e se eu pedir para você contar a areia da praia? Vai ser bem difícil você me falar quantos grãos de areia tem na praia, né? Se eu perguntar para você quantos grãos de arroz tem num saco de 5 quilos, vai ser bem trabalhoso. Então, quando a gente tem essas coisas que é difícil da gente contar, a gente vai considerar elas como incontáveis, como se eu não pudesse contar. E já uma cadeira, uma mesa, carro, alguma coisa mais tangível, mais palpável que eu consiga contar, eu vou chamar de contável. E aí o how many eu vou utilizar somente para essas coisas que eu consigo contar, enquanto que o how much eu vou utilizar para coisas que eu não consigo contar. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? How many friends do you have? Quantos amigos você tem? Algumas pessoas têm amigos incontáveis. Mas, em geral, a gente consegue contar os nossos amigos. How many friends do you have? How many students are there in your classroom? How many students are there in your classroom? Quantos alunos, quantos estudantes você tem na sua sala de aula? How many apps do you use? How many apps do you use? Se eu pegar meu celular aqui, ó, how many apps? Apps do you use? Quantos aplicativos você utiliza? E a última, I have no idea on how many books you have. I have no idea on how many books you have. Eu não tenho a menor ideia quantos livros você tem. How many books you have. Já o how much, como eu falei, ele é para coisas que eu não consigo contar. Então, areia, arroz, sal, açúcar, esse tipo de coisa que eu não consigo contar de uma forma fácil, eu vou considerar o how much para utilizar. Por exemplo, how much time do you have? How much time do you have? Quanto tempo você tem? Tempo eu não conto, o que eu conto são horas, minutos, segundos. Mas a palavra tempo eu não consigo falar, eu tenho 32 tempos. O que isso significa eu não sei, né? Porque a gente considera essa palavra como incontável. How much money did you spend? How much money did you spend? Quanto dinheiro você gastou? O dinheiro eu também não consigo contar. Eu conto a quantidade ali do número, né? 10 reais, 20 reais, mas dinheiros eu não conto em geral. Claro que eu posso falar, por exemplo, quando eu tenho uma nota de R$ 1, uma nota de €1, uma nota de $1 na minha mão. Não vai ter jeito. Mas quando eu tenho notas de real, euro e dólar na minha mão, aí o que vai acontecer? Eu vou contar 3 moedas e não 3 dinheiros. Eu até posso falar, você vai entender a ideia, mas gramaticalmente falando, isso não é o correto. O correto seria considerar ele incontável, ok? A gente ainda vai estudar isso, calma, não se preocupe, você ainda vai aprender muito bem. A gente vai aprender essas palavrinhas aí que são incontáveis, né? Continuando, how much does it cost? How much does it cost? Quanto que custa isso aqui? How much does it cost? Quanto custa isso? Uma dica para você, não tenta ficar traduzindo palavra por palavra em inglês não, tá legal? Senão você vai chegar nesse does aqui, você vai, nossa, mas do não era fazer, agora eu estou usando does, que seria fazer na terceira pessoa, mas não faz sentido, porque ele não é um verbo aqui, ele é um auxiliar, é uma coisa que a gente não tem em português. Então ele não vai ter significado. Então uma dica que eu já deixo para você aqui é não traduza palavra por palavra em inglês, sempre pega a ideia, tá ok? E a última frase que eu tenho para vocês é I don't know how much salt it's necessary. I don't know how much salt it's necessary. Or is necessary, né? Que é necessário para isso. Eu não sei quanto sal é necessário para isso, para cozinhar isso, para fazer isso, para deixar isso gostoso. Eu não sei quanto sal precisa. I don't know how much salt.
Deu para entender? Então a gente tem o how, que é como. A gente tem o how old, que é quantos anos, né? A idade. How many, que é quantos, quantas, quando eu consigo contar aquela coisa. E o how much, que é quando eu não consigo contar aquilo de uma forma fácil. Ok? Essa é a parte 3 do vídeo de palavrinhas que a gente utiliza aí para fazer perguntas abertas. E no próximo vídeo a gente vai ver o último desses vídeos aí, com mais algumas palavras para você não ter mais problema quando alguém perguntar para você, você saber exatamente o que aquela pessoa quer saber. Tá legal? Então, bom aprendizado para você, exercite bastante, escreva exemplos de frase igual esses que eu coloquei aqui. Vai substituindo uma palavrinha, né? How can I go to Brasília? How can I go to the United States? How can I go to Japan? Vai substituindo para você assimilar, conseguir aprender bem. Lembrando, sempre coloca na prática, coloca para você treinar falar mesmo, né? Ouvir e falar para ficar mais legal para você ter aí uma comunicação boa. Tá joia? A gente se encontra no próximo vídeo então. Até lá, valeu!